Olá pessoal, bem-vindos a mais um preparatório de exames de Cambridge. Hoje a gente vai falar do Key English Test, que é uma prova do nível pré-intermediário, para quem acabou de terminar o básico aí e está iniciando o preparatório para o Key, ou então para quem já está no pré-intermediário e tem vontade de fazer essa prova. Tá joia? Hoje a gente vai ver a parte 3 da prova, né, que se refere às questões de 11 a 15. E vem anunciado: complete the five conversations for questions 11 to 15, mark A, B or C on your answer sheet. E ele traz sempre um exemplo, né, uma pessoa falando e a outra respondendo. Então aqui a gente tem a pergunta: Where do you come from? Não é uma pergunta talvez que o pessoal do básico para intermediário está acostumado ainda, mas ela é sinônimo da famosa Where are you from? Então a resposta aí, letra A, B ou C. Resposta letra A, ok? Ah, mas where do you come from? Não é de onde você vem? Sim, né? Mas normalmente você não vai responder home, school, né? Pelo sentido da frase, pelo sentido da situação aqui, inclusive pelas feições, né, das pessoas, a gente dá para entender que ele está perguntando a origem de onde que a pessoa é, né? Lembrando aqui da formação das perguntas com o verbo to be. Where are you from? Você usa o question word, que é o where, na frente do verbo to be e logo depois o sujeito. Para as perguntas, a maioria das outras perguntas, né, sem ser o verbo to be e sem ser os modais, ou seja, os verbos regulares, verbos irregulares, né, a gente usa um verbo auxiliar. Então, o question word, where, o verbo auxiliar do, no caso, para o presente, sujeito, you, e depois o verbo principal, come, com preposição no final. Então, aqui a gente tem a primeira, olha, questão número 11. Então, tem a frase e você vai escolher A, B ou C. Lembrando que é no formato de diálogo, uma pessoa falando e a outra respondendo. Então, temos aqui, ó. Thanks for the gift you bought me. Aqui a gente tem o verbo to buy, que é comprar, no passado, bought. Então, obrigado pelo presente que você comprou para mim, né? Qual seria o reply aí, a resposta adequada? I really enjoyed myself? No. I'm happy to be here. Estou feliz em estar aqui? Também não. Né? Se a pessoa está agradecendo o presente que você deu a ela, você vai falar I'm glad you liked it, né? Estou satisfeito que você gostou. Então aí seria a melhor resposta nessa situação. No número 12, your brother's grown a lot. Your brother's grown a lot this summer. Falar um pouquinho desse brother's grown, né? Que pode ser o verbo to be também, mas por isso o contexto aqui pelo final da frase, a lot this summer, né? Então isso está mostrando um resultado aí, né? Do verbo to grow, crescer, né? To grow, grew, o passado, e o grown, né? Então a gente tem aqui o present perfect, has grown. Present perfect sempre formado do verbo have, que aqui no caso has, mais o particípio passado. O particípio passado do verbo é a terceira forma do verbo lá, grown. Então a tradução, ó, seu irmão cresceu bastante esse verão. Qual que seria a resposta? Letra A, do you think so? Você acha?
Letra B. No, he isn't. No, he isn't não pode ser uma resposta para essa pergunta, porque no caso, se você responder com uma resposta curta, né, seria no, he hasn't, né, porque então não pode ser essa. E is it ready não faz sentido nenhum aqui, né? Então a resposta correta seria do you think so, né? Que é uma forma de você continuar a conversa aí com a pessoa, né? Só fazendo vamos fazer um adendo aqui sobre esse he's grown up, porque ele pode ser usado também como verbo to be. Ali na frase a gente percebeu que ele estava usando o present perfect por causa do final da frase. Mas se aparecer assim, he's grown up, pode ser o present perfect, né? He has grown up. Nesse caso, grown up é um phrasal verb, né? Phrasal verb é sempre quando a gente tem um verbo mais uma preposição, um verbo mais um advérbio, né? Junto, dando significado. E nesse sentido aí de ele cresceu fisicamente, né? He's grown up. He has grown up. Então, o present perfect aí dando foco no resultado da ação, né? Que ele cresceu, olha, ele cresceu, ele está maior, né? Agora a gente pode usar também esse he's grown up, ele pode ser, dependendo do sentido, é, interpretado como verbo to be. He is grown up. Aí grown up, no caso, não é mais um phrasal verb, e sim um adjetivo. Igual você fala, por exemplo, he is intelligent, he is grown up, or he is a grown up man, a grown up boy, right? Então aqui, ó, he is grown up, você já está falando que ele já cresceu assim, mentalmente, vamos assim dizer, né? Uma pessoa formada. Então, o foco aqui já é a maturidade mental, não a maturidade física, né? Então, ele já é um adulto. He's grown up, né? Or he's grown up. Se você estiver se referindo a uma criança, querendo dizer que fisicamente ela já se desenvolveu bastante. Número 13. The, the fight arrived an hour late. The flight, né, o voo, sorry. The flight arrived an hour late. O voo chegou uma hora atrasado. Né? A gente tem aqui o verbo to arrive, que é chegar, no passado, arrived. Então, o verbo regular. Relembrando aí que do presente para o passado, os verbos regulares é só você completar com um ED no final. Nesse caso aqui já termina com E, então você só completa com um D. Arrived, então pode ser chegou, chegava, né? Então o voo chegou uma hora atrasado. O que você pode responder se a pessoa disser isso? Are you going there? Não faz sentido nenhum. Você vai lá onde? Não faz sentido nenhum. Letra B. When you see it? Quando você vai ver o que também aqui não tem sentido. Esse daí. Do you know why? Do you know why faz sentido sim. Você sabe por quê? Fica implícito. Do you know why the flight arrived an hour late? Isso seria o que ele está querendo realmente perguntar. Número 14. You look great in that new shirt. Né? Look aqui é um verbo regular, o passado simples, looked. Né? To look, apresentar, aparentar-se, né? Ou ter uma aparência de. Né? Então, quando você fala, you look great, então você está com a aparência ótima, você, né, fisicamente, ou então, né, assim, a roupa que a pessoa está usando, no caso aqui, né? You look great in that new shirt. Então, como seria a resposta correta? Yes, I love the color blue. Sim, faz sentido. Né? Você tá com aparência ótima, você,
né? Tá bonito, tá elegante. Sim, eu adoro a cor azul, né? Então faz sentido, sim. I haven't seen that, eu não vi isso, não vi o quê, né? Não faz sentido nenhum. What's the matter with it? Também não faz sentido nenhum essa reply aqui neste caso. Lembrando que o verbo look ele tem vários outros significados, né? Ele pode significar ver, por exemplo, quando ele é seguido da preposição at, né? Look at me, olhe para mim. Or she looked down, ela olhou para baixo. She looked away, né? Ela olhou assim para o nada, ou então virou o rosto, né? She looked through the window, ela olhou assim através da janela. Então, no sentido de ver, né? Look também pode ser procurar, quando ele é seguido da preposição for, né? I'm looking for my books, estou procurando meus livros. Ou she looked through the papers, ela procurou entre os papéis, né? No meio dos papéis, né? Look também pode ser parecer, se ele estiver seguido do like, por exemplo. She look like her father, parece com seu pai, né? Ela parece com seu pai. Ou she looks nice, ela parece ser agradável, né? Então, vários verbos, dependendo da preposição que é seguida, muda o significado do verbo. Nesse nível, o pré-intermediário é o que você começa já a distinguir mais essas diferenças. E a última questão, será que vocês vão acertar essa? Ó, 15. What did Mary think of the concert? O que a Mari achou aí, né, do concerto? Você fala, think não é pensar? Sim, mas o think, né, que é o verbo passado, thought, né, pensar, pensou, né, as três formas aí do verbo, a segunda e a terceira forma são iguais, passado simples e o participo passado, né, mas nesse caso aqui a gente tem think of é a mesma coisa que have an opinion, ter uma opinião sobre determinada coisa. Então, quando você fala What did Mary think of the concert? O que a Mari achou aí do concerto, né? Ele usou o did para indicar a pergunta no passado, tá? Então, você usa sempre o did com o verbo no infinitivo sem o to para fazer perguntas no passado. Então, o que a Mari achou do concerto, do show, né? Letra A. She went with some friends. Pode até fazer sentido no contexto, mas aqui não como uma resposta, porque não tem nada a ver se perguntar o que ela achou e você responder com quem que ela foi, né? Não tem um sentido aqui. Letra B. I haven't spoken to her yet. Sim, pode ser a resposta. Não falei com ela ainda. Você não falou com ela ainda, né? Pode ser a letra B, sim. E a letra C. That's really nice, thanks. That's really nice, thanks. Não. Ela pode ter falado, she thought it was nice. Aí sim, seria um reply, né? Mas então, I haven't spoken to her yet, fica a melhor resposta, ok? Só relembrando aqui na letra A, went é o passado de to go, went, gone. É o verbo ir, irregular também. E na letra B, o spoken é o particípio passado do verbo speak, falar. Speak, spoke, spoken. Nesse nível é o nível que você tem que tentar memorizar as três formas do verbos irregulares. Tá joia? Pedido bastante em prova e é o desafio mesmo desse nível, né? Começar a usar o present perfect de uma forma mais natural e começar a memorizar as três formas do verbo. Tá joia, gente? Se você chegou até aqui, thank you very much. Eu te peço para que você compartilhe, se inscreva no canal e see you next
next time. Te vejo na próxima. Bye bye.